Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui na nossa série, né, do nosso podcast para falar sobre algumas profissões importantes que estão dentro da nossa CLT, algumas particularidades. Voltamos aqui na penúltima, que seria sobre agora para falarmos sobre o motorista profissional. A anterior, né, falamos sobre os empregados nos serviços de telefonia, telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia, que consta aí a partir do artigo 227 da CLT. Já no caso dos motoristas profissionais, vamos iniciar aqui a partir do artigo 235A, que tem em torno de 17 artigos mais ou menos, né? Então é uma opção bem interessante, com muitas particularidades, e vamos abordar aí pelo menos aí todos os artigos, ou pelo menos os principais. Iniciamos aqui falando sobre o artigo 235A, que fala que os preceitos especiais desta seção aplicam-se ao motorista profissional empregado, né? E aí no inciso 1 fala sobre de transporte rodoviário, coletivo de passageiros, de transporte rodoviário de cargas, né? Seria outra opção. Já no artigo 235B fala que são deveres do motorista profissional empregado, né, estar atento às condições de segurança do veículo, conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva, respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma do previsto do artigo 67, né, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro. Zelar pela carga transportada e pelo veículo, colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização da via pública, então, claro, uma parada, avaliar a carga, a documentação pessoal, entre outros, né? Outro ponto interessante aqui, que seria no parágrafo único, fala que a recusa do empregado em submeter-se a teste ou ao programa de controle de uso de droga ou de bebida alcoólica, previsto no inciso 7º, né, será considerada infração disciplinar passível de penalização dos termos da lei, né. A partir do 235, falamos sobre a jornada. Então, por exemplo, a jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias, ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo por até 4 horas extraordinárias, né? Olha, uma particularidade importante, né? O outro ponto é o seguinte, inciso 1º, será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. Inciso 2º fala que será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no inciso 5 do artigo 71 desta consolidação. Já no inciso 3º diz que dentro do período de 24 horas são assegurados 11 horas de descanso, facultado ao seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei nº 9.503, né? Garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Então, outro item bastante interessante. Ouvimos aqui sobre a prorrogação de até 4 horas extras, o que permitido por lei é 2 horas, salvo, claro, tendo a convenção acordo coletivo para essa autorização, e agora assegurado também essas 11 horas de descanso serem fracionadas, claro, porque aí o empregador precisa, às vezes, que a carga chegue ao seu destino, e às vezes por algum interpérie aí, logístico mesmo de estrada, trânsito, etc., pode acontecer uma falha, e o motorista pode também, claro, optar por essa situação até para ter por algum motivo ele preferir rodar com esse menor tempo para conseguir alcançar o objetivo da entrega e ele entender que a retirada posterior será melhor, né? Já no inciso 4 fala que nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanecer fora da base da empresa, matriz ou filial de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser, né, feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte e do embarcador ou do destinatário ou em outro local
que ofereça condições adequadas. Olha que coisa interessante, né? Já no inciso 5 fala que as horas consideradas extraordinárias serão pagas com um acréscimo estabelecido na Constituição Federal, né? E compensada na forma do inciso 2º do artigo 59 da Consolidação. E aí fala, por último aqui no inciso 6º, que a hora de trabalho noturna aplica-se ao exposto no artigo 73 dessa Consolidação. Então segue a mesma regra, né? Outro ponto importante aqui no inciso 8º é que são considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo, nas dependências do embarcador ou do destinatário, e o período gasto com a fiscalização de mercadoria transportada e barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como hora extraordinária. E no inciso 9 fala: as horas relativas ao tempo de espera serão indenizatórias na proporção de 30% do salário normal. No inciso 10 fala que em nenhuma hipótese o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário, né? Outro ponto importante é: quando a espera de que trata o inciso 8 for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para os fins do intervalo do que trata os incisos 2 e 3, sem prejuízo do disposto no inciso 9. Outro ponto aqui interessante é: salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo do início, de final ou de intervalos, né? Podemos citar aqui, por exemplo, o 14º, inciso 14º, que fala que o empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações diárias de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registro instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos instalados nos veículos, normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Então, o empregado é responsável, ele precisa ter ciência disso. Aplica-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanhe o motorista, né? Então perceba que são bastantes incisos aqui dentro do artigo específico. Vamos falar aqui, por exemplo, do artigo 235, que diz que nas viagens de longa distância, com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas, né? Usufruindo no retorno do motorista base, matriz ou filial, ou ao do seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para efetivo gozo do referido repouso, né? Outro ponto importante aqui, que é permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um destes de no mínimo 30 horas ininterruptas, a serem cumpridas na mesma semana, e que continuamente há um período de repouso diário que deverá ser usufruído no retorno da viagem. Vamos pontuar aqui, que são vários artigos, né? Vamos pontuar aqui, por exemplo, o 235, né? Que fala o seguinte: para o transporte de passageiros serão observados os seguintes dispositivos. É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei, né, 9.503. O outro ponto será, no inciso 2º, fala que será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos, né, e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei 9.503. Exceto quando se tratar de motorista profissional enquadrado no artigo 5º do inciso 5º do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. E aí no item 3º fala: nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho assegurado após 72 horas, né, o repouso em alojamento externo ou em poltrona correspondente ao serviço de leito com o veículo estacionado. E aí podemos citar aqui o artigo 235F e depois o 235G para finalizar. O artigo 235F fala que convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36
horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado, em regime de compensação. E finalizando, diz que no 235G é permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilidade de violação de normas previstas nessa lei. Então perceba que é previsto, também é permitida uma remuneração do motorista, claro, para que ele consiga também entregar aí a mercadoria em um tempo adequado, mas sem infringir, claro, qualquer lei, qualquer infração que possa ocorrer aí, somente na velocidade, entre outras situações, e até comprometendo a segurança do próprio, da mercadoria e de pessoas que também estariam aí nas rodovias. Então, fica aqui, né, concluímos agora aqui sobre a questão do motorista profissional, só finalizando aqui a correção, que na realidade o artigo, nós temos aqui o artigo 235A até o artigo 235G. Então, na realidade, na contagem aqui, nós temos em torno aí de quase 7 a 8 artigos, claro, incorporados, não quase 17, como foi pontuado no início, mas com vários incisos também, etc. Então, finalizando novamente, o serviço de motorista profissional está previsto na CLT a partir do artigo 235A até o artigo 235G, né? Então, ficamos até aqui, aí tinha o artigo 235H e foi revogado. Pessoal, ficamos aqui, até a próxima, espero que tenham gostado. Grande abraço. E finalizando, que o último item nosso, depois será sobre o trabalho do químico, tá? Um abraço.